Olá, minha gente, eu sou Mariana Gaia, sou psicóloga, estamos aqui para mais um episódio do podcast Ainda Temos Tempo. Esse episódio está muito especial porque eu estou recebendo uma pessoa muito querida por mim, uma amiga que acabou se tornando, uma pessoa que eu admiro muito, uma mulher de fato admirável, e para falar sobre o tema, esse tema que eu escolhi realmente não poderia ser outra pessoa, porque ela traduz a realidade daquilo que seria uma mulher multifacetada. Estou falando de Lúcia Bastos, que desde já agradeço a presença. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre os dois lados, né? A gente avançou e com isso a mulher pôde ocupar vários lugares, mas isso também traz o outro lado da moeda que a gente muitas vezes não fala, que é essa sobrecarga, que é essa exaustão, que é muitas vezes entrar em conflito com vários papéis e a gente se perceber muitas vezes até desorientada, né? Para onde a gente vai agora? O que é que eu priorizo? Eu dou conta do que primeiro? E para falar sobre isso, ninguém melhor do que a Lúcia, que é empresária, influenciadora, mãe, esposa, uma pessoa que realmente é muito ativa. Lu, muito obrigada pela sua presença. Mari, eu também lhe agradeço muito. Já falei para você, vou repetir aqui para todo mundo ouvir e ver que eu me sinto muito honrada em ter sido escolhida para estar aqui, porque eu também lhe admiro muito. Tudo que você estava falando aqui a meu respeito, eu também penso sobre você. Então, também estou muito feliz. Vai ser uma rasgação de seda, tá, gente? Porque eu acho que não tem como. Primeiro porque eu faço questão de exaltar, assim, as pessoas que eu admiro. De fato, as pessoas que estão vindo aqui são pessoas que eu admiro antes de qualquer coisa. Eu acho que eu não sentaria para conversar. E agradeço, inclusive, a sua disponibilidade de tempo. Nós estamos num mês super corrido. A Lúcia é dona de uma loja. Ela é a própria designer da própria loja. Então, ela carrega consigo o nome pessoal e o CNPJ, que também, por acaso, tem o próprio nome. E ela vai falar mais sobre isso. Então, realmente, estar aqui é, de fato, uma honra para mim, né? E para começar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre quais papéis você se percebe e se reconhece desempenhando hoje, né? Se a gente for falar em multiplicidade, quais são os papéis que a Lúcia hoje se encontra? Então, Mari, em primeiro lugar, eu sou mãe, tá? Eu sou esposa, sou empresária, trabalho também como influenciadora. Isso foi um trabalho que terminou acontecendo na minha vida e que eu também adoro fazer. E sou uma pessoa que também procuro estar muito presente na vida dos meus familiares, meu pai, minha mãe, meus sobrinhos, enfim, das pessoas que são próximas a mim. Mas assim, essas são realmente as minhas principais atividades. Mãe, esposa, empresária, né, influenciadora. E qual você considera hoje, Lu, que é o maior desafio para conciliar todas essas tarefas? Então, Mari, para mim, às vezes o que eu tenho a minha maior dificuldade realmente é eleger as prioridades, sabe, como você mesma mencionou. Então, para mim, às vezes, o que me causa mais esse sentimento de estar perdida, muitas vezes, é saber por onde começar. Mas eu também percebo que, à medida que eu vou amadurecendo, à medida que os desafios vão aparecendo na minha vida, eles não se repetem da mesma forma no futuro. Eu acredito que eu tenho uma habilidade, assim, de perceber e não repetir, sabe? Sim. Então, a partir do que vai acontecendo, eu vou analisando, vendo o que é que eu preciso fazer de diferente e assim eu vou prosseguindo. Como é que você considera, Lu, que você desenvolveu essa habilidade? É o que você disse, eu acho que quanto mais a gente se conhece, mais fácil será pra gente também estabelecer essas prioridades e agir de acordo com o que faz sentido pra nós naquele momento. Porque melhor do que ocupar todos os papéis é ocupar os papéis que fazem sentido pra gente, né? Isso. Então, como é que você considera que você desenvolveu essas habilidades? Então, primeiramente, eu acredito que foi o fato de a chegada da Isabela, sabe? Foi algo que aconteceu e que me obrigou, porque se não acontecesse, eu conseguir realmente começar a perceber, me conhecer melhor, me reorganizar melhor, eu não conseguiria. E outra coisa também muito importante, sabe, Mari? Eu aprendi a saber falar não. Que foi uma coisa, assim, muito libertadora para mim. Porque antes eu tinha muito receio de não agradar, sabe? E eu vejo que isso faz parte da nossa evolução como ser humano, sabe? Eu acredito que saber dizer não, entender que nem tudo é para mim, nem tudo é para aquele momento. Então, eu acredito que esses pontos
são cruciais para eu realmente conseguir conciliar tanta coisa. Exatamente. E ter sucesso naquilo que você deseja, né? Eu acho que a gente vai entendendo. Eu falo muito sobre repertório emocional e justamente sobre essas habilidades que a gente é capaz de desenvolver. Mari, precisa de terapia para isso? Não necessariamente, né? Às vezes as pessoas dizem assim, todo mundo precisa de terapia. Eu acho que precisa. Eu digo sempre que precisa quem quer, porque eu acho que a necessidade por si só, ela não é a decisão de trilhar um caminho que muitas vezes não é fácil, né? Então, para que a gente faça a terapia, eu preciso querer e ver sentido naquilo. Claro, a terapia será sempre um espaço muito interessante para que a gente entenda quais são essas habilidades que eu necessito e que talvez eu ainda não tenha desenvolvido, mas ela não é o único caminho. Não adianta, por exemplo, você estar em terapia, mas não estar atento às coisas que acontecem ao seu redor e não estar absorvendo também essas mensagens que a vida encaminha. A vida vai encaminhando desafios, a vida vai encaminhando aí projetos, situações, contextos que certamente serão necessários para essa nossa evolução. Então, eu olho para a Lúcia e eu vejo muito a trajetória dela através dos lugares que você, inclusive, ocupou com o seu ateliê no início, né? Ela tá para se mudar, para ir para um novo endereço, ainda melhor do que o que ela está, ou seja, ela está sempre em ascensão porque merece e porque trilha um caminho para isso. Mas é muito interessante porque eu acho que conforme você foi mudando de lugar, né, a sua empresa de lugar, foi mudando também essa Lúcia, né? Como é que você observa a evolução do seu trabalho e a sua evolução enquanto mulher? Eu acredito que uma coisa anda ao lado da outra. Porque a partir do momento... Eu sempre vou falar muito em maternidade, tá, Mari? Porque eu acredito que a chegada da minha filha, a chegada da Isabela, ela me transformou. Eu sei que essa frase, ela é até um clichê, né? Que um filho transforma, mas ela é a mais pura verdade. Então, eu acredito que a evolução, a maturidade, o desenvolvimento natural, né, da mulher que se permite, que quer estar atenta ao que vai acontecendo, termina que essa evolução ela vai acontecer de acordo com a nossa evolução pessoal. Uma coisa anda ao lado da outra. Né? Quando a gente observa assim, pessoas assim, de muito sucesso e você vai observar o desenvolvimento dela, o começo da carreira dela e aonde ela está, você percebe que a pessoa, o ser humano, ele também precisa acompanhar aquele lugar que ele está chegando. Mário Sérgio Cortella, ele diz muito que a mudança de lugar físico, de espaço físico, não é garantia de que a gente também mude, né? Então, eu acho que esse processo, ou seja, eu vou chegar lá, mas eu também só chego lá se eu estiver de alguma maneira acompanhada e preparada para esta evolução. Eu acho que prontos nós nunca vamos estar, mas nós devemos nos preparar para esses passos mais importantes que a gente vai dar, né? A Lúcia, esses dias no Instagram dela, ela dividiu que ela estava em dias mais ansiosos, em períodos mais ansiosos, e justamente dizia respeito a essa mudança, a essa transição da loja Lúcia Bastos, né? Eu queria que você compartilhasse, se você se sentir confortável, um pouco mais sobre isso, porque ela relatou, inclusive, que questionou se não seria, inclusive, necessário buscar uma ajuda médica para que ela pudesse tomar alguma medicação. E eu achei muito interessante isso, porque é, de fato, a maneira que a gente pensa numa hora mais aperreada, né? Peraí, deixa eu tomar alguma coisa, né? Que é pra ver se a gente consegue já ter aquele resultado imediato, já que você tem que seguir, né? Ou seja, a coisa tem que acontecer esse mês, tem que seguir. Enfim, como é que você tem se sentido com relação a isso? Então, como você falou, eu tô num período de muito estresse, lidando com a mudança, né? Lidando também com coisas que não dependem apenas de mim. E esses dias eu me peguei realmente nessa situação. E isso me espanta, porque eu me considero uma pessoa adaptável, me considero uma pessoa, assim, que tem essa habilidade realmente de dar as devidas proporções a tudo, sabe? E uma coisa que o meu marido, Felipe, ele me ajuda, assim, muito a perceber, quando ele me vê nesses momentos, ele vira pra mim e fala: amor, você precisa viver o hoje. Porque eu sempre questiono, o meu marido, o Felipe, ele é uma pessoa que ele não esboça ansiedade. E eu sempre pergunto pra ele como ele consegue. Qual o segredo, né? Qual o segredo? Felipe, desde já convidado pra falar sobre isso. Aí ele olha pra mim e faz: amor, eu vivo o hoje. Porque se a gente fica preocupado com o amanhã,
com o que vai vir depois, com coisas que não dependem da gente, a gente termina esquecendo do que realmente é prioridade. E a prioridade hoje é o presente. E é isso, eu tenho procurado, né, dar as devidas proporções aos fatos, às coisas, ao que não depende de mim. E realmente a única certeza que a gente tem, né, quando vive nesse mundo, é que a maioria das coisas não dependem só da gente. É isso. Você considera frustrante, Lucy, perceber, por exemplo, você que é justamente uma pessoa que consegue se adaptar, que consegue ser uma pessoa equilibrada, né? A gente pode dizer dessa proporcionalidade, uma pessoa equilibrada, ou seja, se eu dou a proporção que cada situação me exige, né, ou precisa, eu consigo ser equilibrada e me manter nesse ponto de equilíbrio, que para cada um de nós será diferente. É bom que se diga isso, né? O nosso ponto de equilíbrio é algo a ser descoberto, né? Mas quando você se percebe nessa falta de controle, né, como é que você observa que isso reverbera nas suas outras atividades? Por exemplo, isso está acontecendo no seu campo profissional, né, com relação à loja. E as outras funções? Como é que ficam a partir dessa ansiedade um pouco maior nesse campo, dessa preocupação um pouco maior nesse campo? Então, as pessoas ao meu redor, né, lá na empresa, elas percebem, né, que eu tô nesse humor, não é humor, nesse estado, nesse estado. Mas, assim, eu não posso deixar que esse estado, por exemplo, comprometa as funções que eu preciso desempenhar, sabe? Então, é aquela coisa, né? Eu isolo ali, faço o que eu preciso fazer e a gente vai levando. E é o que eu falei também quando eu compartilhei, né, nos stories que você assistiu. Isso é uma fase que tem um prazo para acabar. Não é algo que eu vou lidar para o resto da minha vida. Exatamente. Então, eu me pego nisso e sigo tentando ficar calma. As nossas emoções, elas não costumam durar mais de 30 minutos, a emoção. Depois aquilo vira sentimento, né? Então, se naquele momento eu estou num estado mais ansioso, num estado mais angustiado, né? Num estado mais preocupado, eu preciso pensar nisso, né? Tentar, obviamente, porque quando a gente fala, eu vou parar, pensar, usar as minhas estratégias, usar as minhas ferramentas, usar as minhas habilidades, isso pode parecer um pouco abstrato, né? Para quem está nos ouvindo, inclusive. Mas eu acho que se a gente não se habitua a utilizar esse repertório, fica muito difícil para a gente conseguir, de alguma maneira, ressignificar as nossas emoções. Então, é preciso entender que nenhuma emoção, ela chega de lugar nenhum, né? Do nada. Qual é a narrativa? O que é que essa emoção tem me contado, né? E no que é que ela vai se transformar? Então, o Felipe daria um ótimo gestalterapeuta, porque a gente fala muito do aqui e agora, né? A presença nesse aqui e agora faz com que eu entenda que esse meu momento presente já exige muito de mim. Então, se eu estiver lá em outro estado no futuro, eu realmente nem dou conta daquilo que eu tenho agora, nem também consigo resolver nada lá na frente. Né? Exato, e assim, é um momento em que eu preciso realmente controlar essas emoções, que eu acredito que elas vêm de um perfil um pouco controlador que eu tenho também. E eu acredito que esse perfil, ele também me ajudou a conquistar muitas coisas na minha vida. Eu não condeno isso, sabe? Ele é importante. Sim. Eu me considero uma pessoa controlada. Nos limites que se pode. Mas eu tenho um pouco desse perfil. Mas eu também tento não deixar que esse meu perfil também prejudique, né, aos que estão ao meu redor. Você é uma líder, né? Você é empresária, você é dona da sua própria empresa, você precisa gerir. Inclusive, eu queria falar sobre isso porque a sua empresa é majoritariamente feita por mulheres, né? Composta por mulheres. E eu queria entender, inclusive, como é que você se percebe na direção dessas mulheres, né? Assim, porque todas nós, a gente falando aqui sobre essa mulher multifacetada, todas que saem para trabalhar, por exemplo, deixam em casa outras responsabilidades, ainda que não sejam mães, por exemplo, né? Mas cada mulher, a gente sabe que a mulher até hoje é ainda muito responsável pela tarefa de cuidado, e não necessariamente só de seus filhos, mas inclusive de outros parentes ou de outras frentes que não seja só o seu trabalho. Então, como é gerir uma empresa, né, basicamente feita por mulheres, e que podem sim surgir questões ali em comum a estas mulheres, né? Como é que você se percebe nessa liderança? Eu acho que para mim é algo muito fluido e até intrínseco, porque eu acredito que a mulher que lida com a mulher, ela consegue se colocar no lugar dela.
O que é diferente, às vezes, né? Não estou generalizando, Claro. mas muitas vezes, assim, eu acredito que na maioria, quando são os homens liderando as mulheres, em alguns momentos pode ser que eles não consigam perceber o peso que determinadas coisas têm na vida da mulher. Sim. E eu acredito que, para mim, é muito tranquilo, sabe? Sabe, Mari? Eu nunca pensei, assim, em não ter mulheres na minha empresa. Eu adoro trabalhar com mulheres. Eu acho que é um ambiente muito acolhedor, onde todo mundo se entende, todo mundo se ajuda. E as mulheres também são mais delicadas, né, mais cuidadosas. E aí, para o meu trabalho, eu acredito que a mulher, não estou assim generalizando, mas pela minha experiência, até hoje as mulheres, elas desempenharam com mais cuidado mesmo, sabe? Principalmente na parte do artesanal. Eu queria que você falasse um pouco sobre o seu trabalho, para quem ainda não conhece, né? Fale sobre o seu trabalho, por favor. Então, eu sou a Lúcia Bastos, eu tenho uma marca de acessórios há 16 anos e hoje a gente trabalha com a fabricação, né, de acessórios artesanais, verdadeiras joias. E lá na nossa equipe de artesãs, hoje nós só temos mulheres. E é sobre isso que eu estava falando aqui com a Mari. Esse trabalho, primeiro, que é grande responsável por parte do meu conceito de acessórios. Segundo, que a casa da minha mãe parece uma segunda loja Lúcia Bastos. Então eu não preciso dizer muito mais mesmo. coisas, né? É realmente uma pessoa que a gente faz questão de prestigiar muito antes de conhecer, assim, de maneira mais próxima. Mas a gente sempre prestigiou muito, inclusive, eu me lembro muito bem de uma vez que a minha mãe viu, assim, uma peça muito parecida com a que a Lúcia tinha originalmente desenvolvido, e eu lembro que a minha mãe chegou assim, irritadíssima em casa, mas Mariana, eu não me conformo que as pessoas estejam imitando a Lúcia. Então, realmente, eu acho que isso faz parte do que a sua marca provoca na gente, né? Essa originalidade e também a sua essência. Eu até uma vez lhe disse isso, porque a Lúcia fez uma transição quando ela começou a usar uma nova matéria-prima, né? Quando você começou a trabalhar com a porcelana fria, e mudou ali um tanto do estilo da marca, né? Marcou, eu acho, com uma fase nova da marca, e foi tão interessante porque eu disse, Lu, coincidentemente, estou, né, nesse estilo, né, agora. Então é tão interessante porque eu acho que você consegue comunicar e às vezes, sem ser necessariamente a sua intenção, né, se acompanha de fato essas transformações, não só minhas, obviamente, ela não fez isso por mim, mas no sentido de estar atenta, eu acho, a esses desejos e aquilo que melhor se traduz ao estilo de cada mulher, de cada protótipo que vocês chegam à conclusão que representam essa marca, né? E assim, é como a gente estava falando aqui, né, na evolução da pessoa, do profissional, chega também no produto. Então, a Lúcia que fundou a Lúcia Bastos há 16 anos atrás, ela é completamente diferente da Lúcia de hoje. Então, o produto da marca também acompanha isso. Sem dúvida. Uma coisa está totalmente relacionada à outra. Leva a outra. Inclusive, eu vi que um dos seus projetos para essa loja nova é fazer uma releitura de grandes clássicos da marca, né? Sim. Eu fico pensando, né, trazendo para minha área de atuação, eu fico pensando, já pensou a gente fazer uma releitura de nós mesmos, né? Eu acho que a cada nova versão mais amadurecida, nossa, é claro que nós seremos sempre uma releitura de nós mesmos, né? E eu acho que é muito importante que a gente perceba que um processo de evolução não é necessariamente um processo de transformação, né? De novo, não, eu preciso me tornar outra pessoa, não. Não é isso. Não. Eu preciso me tornar aquilo que melhor me representa hoje. E eu penso que essa mulher multifacetada da contemporaneidade é, antes de tudo, uma mulher que tem buscado mais sentido para a sua existência. Né? É uma mulher que tem buscado furar algumas bolhas que nos colocaram, de alguma maneira, e que até hoje, infelizmente, há algum interesse de nos manter ali. Né? Mas a gente tem buscado essa expansão. Você percebe assim? Sim, eu acredito que sim. Mas assim, a gente também tem que estar atenta, sabe, Mari? Que algumas pessoas querem colher alguns frutos, mas não desejam colher também as responsabilidades que esses frutos acarretam. Claro. Então, acho que é muito importante também a gente entender que aonde eu quero chegar, quais responsabilidades, né, ao sair dessa bolha, eu vou também trazer para a minha vida. Sim. Então, acho que tudo tem que ser analisado. Por isso que é tão importante. Assim, a gente está sempre buscando nos conhecer. O que nos faz bem, o que não faz, o que faz sentido, o que não faz. Porque se não for dessa forma, a gente vai remar no oceano da vida e a gente não vai saber nunca onde a gente vai chegar. Sim. Sabe?
Eu acho que todo o processo, todo o passo que a gente vai dar, eu tenho que levar minha mochilinha de responsabilidades, né? E essas responsabilidades, elas precisam estar em adequação àqueles objetivos. É exatamente o que você disse, né? Sem que eu tenha claro para mim quais são as fases que eu posso enfrentar nesse caminho para buscar o que eu quero, eu posso me frustrar várias vezes, né? Eu posso, inclusive, estar buscando algo muito maior do que o que já seria suficiente para minha vida, né? E quando eu falo suficiente, gente, não é falando de mediocridade, inclusive, não é falando que a gente tem que pensar pequeno, de jeito nenhum. Mas, por exemplo, a Lúcia, enquanto influenciadora digital, eu imagino que as pessoas, elas acabem criando, inclusive, uma imagem ideal, né? Por exemplo, você vai lá, você compartilha a sua rotina de treino, de alimentação, a Lúcia acorda às 5 horas ela já tá pronta para ir pra academia, daqui a pouco ela aparece na loja, daqui a pouco ela tá com a Isabela, a filha dela, daqui a pouco ela tá na casa da família. Então, ela tá sempre... Aí posta uma receita, né? Aí quem tá assistindo em casa diz assim, meu Deus do céu, ela já viveu, eu acho que o que eu viveria em uma semana, né? Assim. E aí eu acho que isso também é outro ponto importante. Por exemplo, quando você fez esse relato essa semana sobre estar se sentindo mais ansiosa, eu pensei, puxa, que bacana, Lúcia, compartilhar isso, né? Porque eu acho que isso também traduz uma realidade que é preciso que se demonstre. Óbvio que a gente não vai tornar a rede social, não só por ter escolhido trabalhar com isso, a gente não vai tornar a rede social nosso diário. Então, eu também acho que existe um limite ali saudável para todos nós ao estarmos nesse ambiente digital. Mas eu acho que é muito interessante que a gente mantenha uma realidade exatamente para a gente evitar essas idealizações, né? Como é que você percebe isso no seu trabalho enquanto influenciadora? Bom, já que você tocou nesse assunto, o que é que acontece? Eu trabalho como influenciadora e durante um tempinho atrás até agora, eu percebi que com a empresa, a maternidade, o meu marido, a reforma, eu não estava me sentindo confortável em desempenhar alguns trabalhos. Então, eu recusei vários trabalhos, Mari, durante esse tempo, por não estar, assim, me sentindo bem para executá-los, por entender que naquele momento eu não estaria oferecendo o que eu tenho de melhor a oferecer, sabe? E isso para mim também é importante eu entender isso. Porque você imagina agora, tá pegando um monte de trabalho Natal, normalmente os parceiros solicitam sempre mais, mas aí a gente tem que ver também aquilo que realmente vai fazer sentido, que não, eu sou muito atenta a isso, sabe, Mari? Aonde eu não puder dar o meu melhor, eu não estarei. E aí só voltando à questão da influência, né? Eu sempre pondero assim, o que é realmente relevante, sabe? Tá colocando ali o que eu posso compartilhar que vai acrescentar na vida das pessoas que estão ali me assistindo. O que não vai acrescentar e que também pode expor demasiadamente a minha família ou a mim, eu não vou, sabe, estar expondo, porque eu acho que também tudo tem um limite. Sim. Eu acho que as pessoas também, quando a gente se propõe a estar no meio digital, elas acabam de alguma maneira esperando que a gente quase que dê atualizações da nossa vida, né? E eu acho que é muito importante que a gente não se deixe levar pelo ritmo do outro e pela necessidade do outro. Às vezes a nossa audiência vai dizer, eu queria que você falasse sobre isso. Mas eu preciso falar sobre isso? Mas eu sei falar sobre isso? Mas eu quero entrar nessa esfera, né? Então, eu acho que é muito importante, mesmo quando a gente trabalha de alguma forma, claro, eu trabalho, e acho que você queria, inclusive, saber se o seu trabalho enquanto influenciadora, você considera que começou a partir do momento que você precisou ser influenciadora da sua própria marca. Você acha que a Lúcia Bastos deu esse start nisso, dessa forma? Sem sombra de dúvidas. E assim, como é que eu seleciono, né, aquilo que eu vou expor? É a partir do que eu acredito que conversa com o meu público-alvo, com o público-alvo da minha empresa, da minha marca. Então, também aquelas coisas que não vão conversar, não vão fazer sentido para o meu público-alvo, que eu procuro estar muito atenta, sabe, Mari? Então, também não vale a pena eu estar trazendo para ali. Exatamente, porque você tem muito claro qual é a sua prioridade. Isso. Que é a sua própria empresa, né? Isso. Eu acho que isso também é muito importante. A gente ter uma prioridade definida nas diversas fases da vida, eu estar sempre atenta. Para onde é que eu estou olhando quando eu traço esse caminho? Para onde é que eu estou olhando quando eu tomo essa decisão? Isso é muito importante, porque se eu não tiver claro esse objetivo, essa prioridade, qualquer caminho me parece direção.
Para onde eu for vai me parecer interessante. E outra coisa também que a gente não falou aqui, sabe, Mari? Em relação às redes sociais, que é essas questões que vêm sendo amplamente, né, discutidas, que são relacionadas às comparações. Sim. Né, que é outra coisa também que eu evito muito fazer, e é uma vigília constante. Eu acredito que a maioria das pessoas que trabalham com redes sociais, elas se pegam, assim, muitas vezes nesse dilema de se comparar, de estar olhando aonde o outro está, o que o outro conseguiu, como ele fez para conseguir aquilo. Só que eu acho que o caminho para a gente conseguir viver saudável num ambiente como a internet é a gente se vigiar literalmente o tempo inteiro em relação a isso. Sim. Porque senão esses problemas aí que a gente vê, que muitas pessoas sofrem, né, passam, Sim. Terminam acontecendo. E eu te falo do fundo do meu coração que eu não me sinto nesse lugar, sabe? Que onde eu vejo as pessoas se comparando, dando tudo por engajamento, por like, por chegar a não sei quantos mil seguidores. Então, pra mim, isso não faz sentido, sabe? A rede social pra mim é um lugar de muito conforto, é um lugar de conexão, é um lugar onde eu fortaleço os meus vínculos com o público da minha marca. Sim. Então, pra mim, aquilo ali é uma maravilha, sabe? É pra ser bom, né? É pra Eu acho ser que quando a bom, gente exatamente. se dispõe, é pra ser bom, né? Não é pra ser algo que traga mais um peso, né? Não é algo que traga mais uma responsabilidade nesse sentido de preciso sempre parecer de modo ideal, né? Preciso aparecer sempre ali de tal jeito, de tal forma, né? Eu acho que no momento em que eu passei, quando eu tive meu burnout, pra mim era muito difícil. Uma das coisas, inclusive, foi essa exaustão por tantas frentes que naquele momento eu estava responsável, e a rede social acabava sendo mais um trabalho pra mim, porque querendo ou não, pra você sentar, você planejar, você fazer, é um trabalho, que hoje, graças a Deus, eu tenho a Rai, faz isso, mas na época não tinha. Então, era muito assim, tá, mas eu preciso atender, eu preciso evoluir paciente, eu preciso fazer as coisas, eu preciso fazer o mestrado na época, eu preciso dar conta de ser Mariana aqui, de ser Mariana no Brasil, na época eu tava em Portugal, né? Não deu conta. Eu só percebi que eu estava em adoecimento no dia em que eu parei. E isso é muito importante, gente. Eu acho que a gente parar para se observar. É o ideal fazermos isso diariamente, como a Lúcia estava dizendo, né? É interessante que a gente esteja sempre se observando, exatamente para que a gente perceba quando as coisas estão indo numa direção contrária ao que nos faz bem. Mas, às vezes, essa rotina e justamente tudo isso que a gente vem falando sobre a nossa realidade, sobre a contemporaneidade, sobre esses avanços, isso tudo faz com que a gente funcione no ritmo que muitas vezes não somos nós quem ditamos. O que a Lúcia falou no início sobre a gente não controlar as situações e os aspectos, isso é uma realidade muito porque hoje em dia nós terceirizamos determinadas coisas da nossa vida. Obviamente, quando a gente vai... Até falei sobre isso uma vez no History. Quando a gente contrata um engenheiro, por exemplo, a não ser que eu seja engenheira, eu não posso colaborar com o trabalho dele. Eu não vou poder ditar um ritmo que não seja o dele. Eu vou ter que confiar no trabalho desse profissional, né? Quando eu contrato um psicólogo, eu não vou estar podendo fazer interferências o tempo inteiro naquele psicólogo, porque ou eu entrego, ou eu vou, ou eu confio, ou então a gente vai ter sempre muitas situações em que a gente vai se perceber limitado. Se eu contrato a Lúcia para fazer a minha joia do meu casamento, é porque, certamente, talvez eu já tenha observado o trabalho da Lúcia e eu diga, eu me identifico. Se não, se eu disser, Lúcia, põe mais um aqui. Lúcia, põe mais um aqui. Lúcia, você tá mandando a Lúcia fazer o que você quer. Então, é muito importante que a gente entenda que a gente realmente, quando a gente terceiriza uma responsabilidade ou quando a gente precisa de um outro profissional para fazer alguma coisa, eu preciso confiar naquele profissional. E primeiro, por isso que eu acho que as pesquisas são tão importantes, que a gente faça uma pesquisa antes, que a gente entenda a quem a gente está entregando aquela responsabilidade, exatamente para a gente não ter problemas. Mas, às vezes, acontece da gente realmente não conseguir se desprender daquilo que nós estamos terceirizando. E aí é um duplo exercício que a gente faz, né? Primeiro, o de terceirizar, que a gente já faz, tá, com muito custo eu vou lá e terceirizo. Mas depois eu fico, tá, fulano, mas e tal coisa? E tal coisa? E tal coisa, né? Você não saiu dali. Então, isso vai lhe consumir uma energia que a gente não tem pra dar, minha gente. Agora, Mari, sabe o que eu acho a respeito disso que você falou agora? Eu acho que algo que também termina gerando, né, essa situação que você acabou de falar, é a falta de habilidade de se comunicar de uma forma clara. Sem dúvida. Eu falo por mim, tá? Eu tô falando aqui por mim. Que muitas vezes eu já trabalhei, assim, com profissionais, onde muitas vezes eu me via insatisfeita,
Só que aí quando eu parava para pensar, eu não estava falando claramente aquilo que eu precisava, aquilo que eu desejava. Então, é outra coisa também que é importante que a gente procure desenvolver, que é essa habilidade de se comunicar de uma forma clara. Sim. Né? Onde o outro entenda perfeitamente aquilo que a gente está querendo falar. Afinal de contas, não existe nada óbvio, né? Exatamente, exatamente. Tem uma frase que diz que um encontro de duas pessoas é um grande mal-entendido. E, de fato, né, assim, a gente precisa... E eu digo sempre, minha gente, isso. Falar bonito não é falar bem. Não é se comunicar bem, aliás, desculpa. Falar bonito não é se comunicar bem. Porque eu acho que as pessoas, às vezes, elas rodeiam muito e não são diretas ao ponto. Gente, não mata ninguém, não cai nada se a gente for direto ao ponto, se a gente for honesto nas nossas relações, sejam elas quais forem, né? O barato, o combinado não sai caro. Não sai caro, exatamente. Então, eu acho que é muito importante realmente isso. Isso eu aprendi com o meu Felipe. Nós temos Filipes na nossa os Filipes. Isso eu aprendi mais, eu pude desenvolver mais essa habilidade com o Felipe. Porque apesar de eu me comunicar bem, eu tinha certa dificuldade em traduzir para o outro a minha insatisfação sobre algo, sobretudo por um serviço. Principalmente quando eu notava que a pessoa deu tudo de si. Eu tenho um certo apego às pessoas que dão tudo de si. Então, para mim, era um pouco difícil eu dizer, poxa... Tá, deu tudo de si, mas ainda não foi o suficiente, vamos lá, né? E o Felipe, por trabalhar com o que trabalha, o Felipe é produtor de eventos também, empresário e tudo mais, ele tem que ser muito direto, ele não pode dar meia volta, porque senão uma cadeia inteira sofre com isso. Então, observando o Felipe funcionar, e obviamente tudo que ele me puxava, né, eu dizia, tá, talvez seja interessante esse lugar que ele ocupa, né? Deixa eu observar um pouco mais. E isso eu acho que é muito interessante também da gente absorver, porque grande parte da satisfação que nós temos de modo total é também fruto das relações que nós nutrimos e mantemos. Com certeza, né? Com então, certeza. Sejam os nossos parceiros, nos auxiliarem nesses processos e tomarem seus postos. Por exemplo, imagino que o Felipe também tome seu posto nessa paternidade. Isso faz com que você naturalmente também tenha esse conforto no seu maternar, né? E saiba que existe um pai também ali paternando, né? Mas eu queria saber sobre isso, se em algum momento você já olhou para Isabela, já olhou para sua casa e disse assim, meu Deus, eu acho que eu não estou dando conta de tanta coisa que você tinha para fazer. Sozinha, eu nunca vou dar conta, sabe? Então, eu procuro me cercar de uma rede de apoio, realmente, que possa me ajudar, tanto na minha empresa, quanto na minha casa. Só não terceirizo o meu casamento, tá? Esse preservadíssimo, esse lugar, por favor. Não, jamais. Agora sim, os cuidados com a Isabela, sempre com pessoas realmente que possam estar ali com ela como se fosse eu realmente, sabe? E na minha empresa, as pessoas-chave lá estão ali para ocupar, né? Fazer as funções que eu também não conseguiria sozinha. Sim. Né? Então, essa relação, ter boas relações com pessoas que serão a nossa rede de apoio, também são fundamentais para a gente conseguir conciliar tantas coisas na vida. Sem dúvida. Eu acho que quando a gente reconhece o que a Lúcia fala, né, de rede de apoio, de terceirizar, nós estamos falando daqui de uma mulher que pode fazer isso, né? Então, vocês sabem que em outros episódios eu sempre falo, independente de qual seja o assunto, que eu acho que é muito importante a gente reconhecer os nossos privilégios. Então, quando eu tenho consciência dos privilégios que eu tenho e da rede que eu sou capaz de contratar ou de ter de maneira afetiva, eu também olho para outra mulher e eu consigo entendê-la de modo melhor, quando inclusive esta mulher não tem essa rede de apoio. Então, quando eu perguntei à Lúcia sobre as tantas mulheres que trabalham com ela, supondo inclusive que muitas dessas mulheres não conseguem ter uma rede de apoio tão extensa e que às vezes vão ter questões que a Lúcia não tem, mas que a Lúcia vai precisar usar essa habilidade da proporcionalidade e agir de maneira mais justa sobre isso. Eu penso, Lu, que é muito difícil a gente... Eu tenho a Gaia, né? Todo mundo sabe, a Lúcia sabe. Mas é uma empresa muito menor do que a Lúcia Bastos. Mas eu fico sempre pensando que, assim, às vezes a gente se vê num dilema entre... Eu corro conforme o ritmo do mercado e sob a lógica que o mercado funciona, que às vezes é, sim, ainda machista e que tem uma diferenciação de gênero aí, né? Ou eu sou justa, né? Assim, ou eu faço o que me parece. Então, esse dilema, ele sempre vai estar presente, eu imagino, na vida da mulher empreendedora, porque é óbvio, a gente precisa também se adequar ao mercado, porque senão a gente entende que a gente vai ter determinados prejuízos, mas também existe um certo limite que eu imagino que seja justamente aquilo que enfrenta e confronta os nossos valores, né? Sim, com certeza. E assim, também, falando sobre aquele outro lado que você falou, que nem todo mundo tem esse privilégio.
E uma coisa também que eu gosto muito de falar, quando eu tô falando, assim, do meu início, do começo. Eu comecei há 16 anos atrás, Mari, e sabe quanto tempo eu trabalhei só? Produzindo, vendendo e entregar na casa das pessoas, cadastrando o produto em site, que na época que eu lancei o meu site, lá em 2012, eu não tinha condições de abrir uma loja, nem um ateliê. Eu trabalhava em casa. Foram 5 anos assim. Então, as coisas não aconteceram também de uma hora para outra. E eu acredito que a grande maioria das pessoas, né, existe uma ou outra pessoa que já começa com aquela estrutura enorme, com tudo, já a empresa já nasce praticamente do tamanho, com a estrutura que ela precisa para avançar, sabe? Mas a maioria não é assim. Mas assim, quando a gente trabalha com aquilo que a gente ama, quando a gente pensa, né, de uma forma com um viés de crescimento, assim, sabe onde quer chegar, né? Que por mais que a minha empresa ela tenha começado de uma forma muito despretensiosa, eu sempre soube que eu queria, assim, expandir. Eu nunca negava trabalho. Final do ano, que era a época de maior demanda, eu não ia para nenhuma festa, não ia para Réveillon, não fazia nada. Porque ali, quando eu vi que aquilo poderia virar um negócio, que eu poderia viver daquilo que eu amava fazer, eu agarrava aquilo com unhas e dentes. Então, para mim, não existia nada mais importante que aquilo, sabe? Então, eu acredito que é por aí, sabe? Sim, sem dúvida. Existe todo um percurso para a gente chegar, né, a um conforto maior, a poder contratar alguns privilégios. Sem dúvida. Mas termina acontecendo quando a gente vai por esse caminho. É aquela história, né? Quando a sorte encontra a gente trabalhando, a coisa acontece. De fato, eu acredito muito nisso, né? Eu acho que é óbvio que existem caminhos que podem ser trilhados e que esses caminhos vão de fato para frente, mas às vezes a gente não encontra suporte e apoio nesse meio do caminho. Por isso que eu acho que é tão importante a gente valorizar as nossas relações, as pessoas que acreditam na gente, né? Por isso que eu faço isso tanto com você, eu valorizo tanto você que está sempre disposta a qualquer projeto. Eu acho que se eu dissesse assim, Lúcia, agora eu tô vendendo barata, vamos lá! Vamos! Eu acho que a gente tem que dar valor, né? Com certeza. E assim, sabe, Mari, eu não tenho condições, assim, de apoiar o mundo. Claro. Mas, assim, aquilo que eu puder fazer por alguém que está começando, por alguém que está ali trabalhando, se esforçando, se empenhando. Claro, eu preciso gostar daquilo que a pessoa faz também. Eu não vou me negar mas, assim, não é não, vou ajudar aquela pessoa. É porque só porque ela está começando. É porque eu me vejo, sabe? Eu lembro muito bem do meu começo, que não foi nada fácil, sabe? Então, eu faço questão realmente, porque eu sei da importância que isso tem. E eu acho que isso nos leva, né? De fato, eu acho que cada pessoa que a gente vai encontrando, os encontros são algo muito importante, que eu valorizo muito na vida, assim. Sejam esses encontros que pareçam especiais já de cara, ou sejam encontros que a gente vai adaptando e nutrindo ao longo do tempo, porque eu acho que isso vai nos levando a lugares e caminhos que às vezes a gente não levaria, não encontraria se não fossem essas pessoas, né? Que a gente se conecta ao longo da vida. Por exemplo, a nossa relação, ela poderia não ter acontecido dessa forma. Eu poderia ser só sua cliente e você poderia ser só uma pessoa que eu admiro de longe, né? Mas você esteve disposta quando eu convidei, quando eu sentei. E, inclusive, isso é muito interessante, porque quando eu falei da Gaia, a Lúcia, eu tava na loja, a Lúcia por acaso chegou, e aí eu acho que a minha mãe disse alguma coisa, e aí eu disse assim, ela, conta a Lúcia, alguma coisa assim, minha mãe é muito fã, né, se chegar a Lúcia é uma personalidade. Eu amo a Lu, minha gente, ela mora no meu coração, amo de paixão, maravilhosa. E é esse jogo que você sabe, e aí ela, conta a Lúcia, e aí ela sentada, Lúcia, eu tô voltando e tal, e eu vou abrir a Gaia, na verdade eu ainda tava em Portugal quando eu lancei a Gaia, né, enfim, mas eu disse, eu vou voltar aos poucos, eu vou lançar a Gaia. Ela sentou e fez aquela empolgação e sentou e quis saber. Eu acho que isso é das coisas assim mais generosas que a gente pode fazer pelo outro, seja o outro quem seja. Ouvir, querer saber do outro, né? Eu acho que quando a gente se disponibiliza para o outro, a vida faz isso com a gente, a vida faz isso de volta. Se eu crio espaços para mim, dentro de mim, para o outro, a vida vai fazer, a vida também vai abrir espaços para mim, né? E eu acho que isso acontece, inclusive, sem que a gente saiba. Um exemplo mais concreto disso, eu não sei se você sabe, se eu já lhe contei isso, mas uma vez eu fui numa joalheria em São Paulo, e aí
comprar coisa simples, viu, gente? Aqui a gente não é dessa, não. E aí eu tava com peças da Lúcia. E uma mulher chiquíssima, né? Assim, e aí ela, tipo assim, que joias lindas, que acessórios lindos. Onde foi que você comprou? E aí eu disse, lá na minha cidade. É muito baixo, né? Eu disse, lá na minha cidade tem um design que chama Lúcia Bastos. Bota aí no seu celular o Instagram dela pra você seguir. E quando ela foi olhar, ela já seguia, né? E eu fico pensando assim, às vezes a gente chega a espaços que a gente nem sabe. Mas aquilo é tão natural pra gente. Fazer o que a gente faz é tão natural. Alimentar o que a gente alimenta é tão natural. Difundir o nosso trabalho da maneira como a gente faz é algo que a gente constrói tanto para ser natural, que a gente também chega naturalmente em alguns lugares. É verdade. Né? E eu admiro muito cada lugar que você chegou. Mari, e admiro obrigada. muito o esforço que você faz, né? E queria que você trouxesse uma mensagem para todas as mulheres, sejam elas empreendedoras ou não, mas que também estão aí ou começando ou que estão nesse percurso já há algum tempo, mas que precisam de uma mensagem para se lembrar de que vale a pena seguir aquilo que faz sentido. Então, Mari, meninas, né, mulheres, eu acredito que, antes de tudo, assim, se quem está começando, né, a fazer algo ou montar uma empresa, enfim, a querer colocar ali o seu pezinho em algum lugar. Primeiro de tudo, gente, eu acredito que não existe outra forma de a gente conseguir chegar a algum lugar que a gente deseja. É a gente fazendo o que a gente ama muito, sabe? A gente fazer algo que realmente faça sentido pra gente. Saber onde a gente quer chegar, saber o nosso tamanho também, sabe, Mari? Não olhar para quem já está onde você gostaria de estar, com o olhar de que você quer estar ali agora, mas com o olhar de que eu posso chegar aonde essa pessoa está e eu vou percorrer o caminho que eu preciso para isso, sabe? E dessa forma eu acredito que todas nós podemos conseguir. As coisas se abrem, né? Eu acho que das coisas que eu mais considero importante é a disposição. Eu falo muito essa palavra em vários sentidos, porque eu realmente acredito que quando nós estamos dispostos, a vida nos encontra. E a vida precisa nos encontrar. A gente não pode achar, inclusive, que a gente vai estar parado, em repouso, e as coisas vão gradativamente, quando for a hora, nos encontrar. Às vezes eu acho que a gente se apoia muito nessa narrativa, né? Não, quando for a hora isso vai acontecer. Quem diz essa hora? Que hora é essa? Quem é que determina isso? Essa narrativa de destino, às vezes, nos coloca num lugar muito confortável, mas a verdade é que se a gente não levantar todos os dias para fazer o que a gente tem que fazer para chegar onde a gente quer, isso não vai acontecer e isso não será uma realidade da nossa vida. Eu precisei muitas vezes, inclusive, trabalhar com o que eu trabalho, exige que eu precise me manter em equilíbrio, né? Eu não posso atender pessoas, eu não posso conduzir pessoas aos seus processos de individuação se eu não estiver bem, porque eu seria uma grande hipócrita se eu fizesse isso. Eu não posso fazer isso, isso seria irresponsável. Mas eu acho que eu estive disposta, inclusive naqueles dias em que eu não estava tão bem assim, e que acontece, eu sou humana, mas eu estive disposta ao encontro. Então, eu oriento que estejamos dispostos ao encontro, que a gente esteja disposto a viver, porque a vida se apresenta, não existe ninguém contra nós. Eu botei o pé na rua e começou a chover, meu Deus do céu, hoje tá tudo contra mim. Tá não, minha gente, olha, o universo é tão grande, a gente é tão pequenininho, as coisas não acontecem para nos prejudicar. Claro, desarranjos fazem parte da vida de todos nós, mas quando nós temos um caminho fluido que estamos construindo, que estamos ali de maneira persistente, resistindo às adversidades, a gente consegue chegar lá, e esse lá tem que fazer sentido. Para essa mulher que desenvolve múltiplas tarefas, ela tem que dizer não, ela tem que aprender a estabelecer limites, ela precisa poder pedir ajuda, ela precisa ter uma rede de apoio, seja grande, seja pequena, enfim. A gente precisa orientar e auxiliar essas mulheres para que elas sejam, de fato, donas dos seus próprios caminhos. Um beijo grande, minha gente. Muito obrigada por ter nos assistido. Obrigada, Lu, mais uma vez. Obrigada, eu tenho certeza que esse episódio será sucesso. Obrigada, mulheres maravilhosas, por estarem aqui com a gente. E encaminhem esse podcast para mais pessoas assistirem. Ser influenciadora é isso aí, entendeu? Se inscreva no nosso canal. Um beijo, minha gente. Até o próximo episódio.